Sejam bem-vindos, bom dia. Nós vamos ter hoje o workshop de iluminação cênica para dança com o nosso grande mestre iluminador Anderson Zang, nosso iluminador de swing dança e com certeza um dos melhores, se não o melhor, na minha opinião. Esse projeto, o Swing Dança pela Vida, é um projeto que foi aprovado pelo Programa Emergencial Lei Rouanet, RS, do Ministério da Cultura. Ele é patrocínio Master da Vale e apoio da RBS e da Fiergs. Então, graças a esse programa especial, emergencial, que ainda é ligado ao que vivemos ano passado da enchente, toda essa tragédia que a gente viveu na RS, a gente está aqui transformando toda essa dor em amor, em dança, em conhecimento. A busca do swing dança sempre é qualificar o mercado e eu queria há muito tempo, eu vinha falando com o Anderson para a gente fazer esse workshop para qualificar também vocês que estão do outro lado do palco, não só para quem está no palco ou para quem está em sala de aula, para quem realmente está fazendo acontecer, e a gente sabe que a iluminação ele muda todo o contexto. Então é muito importante que todos tenham esse conhecimento que a gente não aprende em sala de aula, não aprende na vida se não tiver alguém que é especialista realmente para nos ensinar, tá? Então realmente eu quis trazer isso para vocês, trazer para o swing dança. Nosso foco realmente é qualificar o mercado e graças aos nossos parceiros estamos aqui, a esse programa emergencial, nós estamos aqui. Mas vamos ao que interessa. Anderson, com ele. Bom dia, gente. Quem estiver mais longe, quiser vir para perto aqui, vai facilitar um pouco. Lembrando, né, nós vamos ter intérprete de Libras aqui também, acompanhando o tempo todo. Eu não conheço todo mundo e eu vou pedir que pelo menos vocês digam em breve o seu nome, de que escola venham, e vou propor apenas um desafio, que se você tem uma pergunta para fazer, você já faça a pergunta antes, para que a gente possa tentar direcionar a contemplar o máximo possível das informações de vocês. Mas eu quero começar falando primeiro a respeito um pouquinho de mim, porque eu imagino que vocês, como coreógrafos, vocês valorizam muito todo o conhecimento de vocês, toda a estrada, toda a experiência, toda a formação. E quando alguém diz para vocês assim, faz uma dancinha aí, todo mundo se sente meio, não existe essa história de dancinha. Pô, eu sou um bailarino, eu sou uma pessoa, eu estudei para isso, né? Mas às vezes a gente também passa pela situação de liga uma luzinha aí. E é quase a mesma coisa. Por quê? O contexto da dança, ele envolve dois critérios. O critério técnico, mas ele também envolve o critério artístico. São duas coisas distintas que se unem. Então você pode ter grandes ideias coreográficas, mas se você não tem o conhecimento técnico também, é difícil montar uma coreografia. E às vezes você tem todo um conhecimento técnico, mas não tem uma ideia para montar um contexto coreográfico. Então, assim, para falar um pouco sobre mim e a minha história na iluminação, eu atuo nessa área desde os 14 anos, então isso já fazem 30 anos. Com formação, eu tenho formação em artes visuais, sou bacharel em artes visuais, tenho formação em segurança do trabalho, eu tenho formação em arte-terapia, tenho formação em luminotécnica aplicada e agora estou cursando psicologia. Porque para mim se torna inevitável a gente conciliar o contexto da arte como um fator de transformação social. E inclusive atualmente eu estou atuando dentro de um centro de dependentes químicos em que o meu projeto ele contempla a ideia de que ao longo do programa de 9 meses, que eles são tratados de um dos grupos que eu atuo, né? São vários grupos, mas eu coordeno um deles. Quando eles concluem o tratamento deles, desse programa, eu dou de presente para eles uma música que eu escrevi a partir da história de vida que eles relatam nas experiências. E essas músicas estão indo para o Spotify para ficar registrado sobre a história de vida que eles têm, para conciliar a ideia de superação de existência pessoal. Então, quando a gente pensa no contexto da dança como arte, ela vai extrapolar sim os critérios técnicos e ela vai extrapolar os critérios artísticos quando a gente vê ela como um fator de transformação social. E esse fator de transformação social ele vai começar na compreensão de que todos
né, que estão ali envolvidos, eles têm valor. E que, inclusive, errar faz parte do contexto de aprendizado, né? E acho que todo mundo aqui errou em algum momento da sua vida, tentando acertar. E se você não teve alguém do seu lado te incentivando a melhorar e corrigir, talvez você tenha desistido de fazer alguma coisa. E hoje, como professor, todo mundo sabe a importância que é ser alguém que colabore com o crescimento individual de cada um. Então, isso é só para vocês entenderem que tem situações sim que a gente ouve alguém dizendo assim, liga uma luzinha, e a gente, tá, tudo certo, eu sei que para ti é só uma luzinha. Para mim não é. Para mim é um significado de uma potencialização do trabalho que você está apresentando. Porque você ensaiou, você criou, você se dedicou meses a fio para um trabalho que, de certa forma, eu tenho a responsabilidade de mostrá-lo. Porque se eu não ligar a luz, ele vai estar no escuro. Então eu tenho uma responsabilidade gigante ali atrás. Por mais simples que seja. Mas é só uma luz branca. Mas ainda assim, quem vai ligar sou eu e eu posso ligar errado. Eu posso ligar muito rápido, muito devagar, ligar atrasado, desligar. Então são inúmeros os fatores, tá? E aí com isso, a gente passa por experiências muito complexas em que se a pessoa que está ali conosco não sabe termos técnicos básicos, por exemplo, ou mesmo alguma forma de comunicar o que ela quer, isso gera um problema no resultado final. E a ideia é a gente tentar superar essas dificuldades, principalmente de comunicação. Porque se você, é a mesma coisa que eu tenho o melhor bailarino e eu tenho o melhor coreógrafo, mas se os dois não se entendem, sai alguma coisa? Sai, mas podia ser melhor? Podia. E é esse o contexto da comunicação que faz toda a diferença. Então, eu vou pedir que cada um rapidinho diga só o seu nome, a escola, e se tem alguma pergunta, já pode fazer, breve assim, não é para desenvolver uma tese, só assim. Pode ser, por aqui, por favor? Contigo, isso, bem-vinda. Obrigada, meu nome é Maria Clara e eu sou da Mega Dance. Ainda não tenho nenhuma pergunta. Ok, perfeito. Obrigada. Meu nome é Natália e eu sou da Mega Dance. Eu sou o Will, eu sou da Mega Dance do Estúdio Gross. E o quê? Do Estúdio Gross. Ah, tá, ok. E do Estúdio Gross. Sou o Johnny da Mega Dance. Perguntas? Depois? Beleza, ok. Kátia, do Estúdio Renata, do Estúdio Hack Dance e Carol da Mãe. Sou a Melanie, do Grupo Gross. Eu sou a Ana Clara, do Grupo Gross. Eu sou o Matheus, do Grupo Gross. Eu sou a Chay, do Grupo Gross. Eu sou a Vitória, do Grupo Gross. E eu tenho uma dúvida já, que é de conseguir dedicar, falar para o operador se ele vai entender as cantagens da música, se consigo copiar, ou me basear na música para poder passar os comandos. Tá. Eu sou a Débora, do Balé Lênica Russell. Eu sou a Silvia, do Balé Lênica Russell. Eu sou a Helena, do Balé Lênica Russell. Sou a Alessandra, do Chaussard Studio. Ok. Alessandra, do Chaussard Studio. Eu sou a Nath, Da Corpus. Dança e também do Sumidança. E eu quero fazer uma observação, Por favor. linkado na pergunta da Vitória ali. Também é interessante essa parceria, esse romance que a gente tem com o iluminador, quando ele faz parte da tua equipe. Porque o Anderson é uma pessoa que já trabalha como iluminador, da época que eu dançava, ele já fazia na Corpus. Então, ele faz até hoje lá na Corpus e tem muitas coisas, eu também não entendo nada de iluminação, mas tem coisas que com o Anderson, pela nossa conexão, eu já nem preciso falar. Ele já sabe o que eu quero, ele já sabe do que eu gosto. É como um romance mesmo. Sim. Por favor? Vocês estão aí à toa, não, né? Bora? Eu sou o Lucas, sou do mundo. Eu sou do mundo, eu não pertenço a ninguém. Tu ouviu isso, né? Escutei. Tá. Eu tenho uma dúvida, na verdade, não é nem dúvida, mas sim a questão, claro, o operador, como a Nath falou, que já tem contato com a dança, também tem a sua técnica, né? Mas eu acho que o contato rápido e imediato ali, como é que funciona, porque aproveitando bem o gancho da Vitória, para conseguir passar o que a gente deseja no tempo certo da música, e às vezes acontece desencontros na fala, né? Tá. E aí como que a gente, como coreógrafo, consegue se comunicar de uma forma mais clara com o iluminador, o operador, por exemplo. Eu acho.
Tá, pode falar. Não, a minha questão é sempre eu tenho uma certa angústia quando a gente vai fazer luz em festival, porque a gente tem que estar sempre prevendo o futuro, né? Então eu tenho que estar sempre largando a luz daqui a 2 minutos, 2 segundos, né? Então a gente não consegue relaxar, a gente chega ali e tem que estar o tempo todo narrando a luz do futuro, né? Sim. Porque senão é óbvio que tu não vai fazer, porque como é que tu não conhece a coreografia, né? Sim. Então, sim, meu sonho dourado, né, que eu sei que é muito difícil, muito complicado, é que a gente tivesse a oportunidade nos grandes festivais como esse, de gravar a luz, né? Tá. Seria, assim, uma maravilha do mundo, né? Que a gente vai pra lá e daí só dá o comando, troca, 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 né? Vou te dar um exemplo dentro da tua fala. Eu não concordo muito com isso e vou te explicar por quê. Tem festival que optou por fazer isso e está dando muito problema. Tu sabe por quê? Porque a partir do momento que nós gravarmos a tua luz, tu vai dançar a partir da luz. A luz não muda mais. Se tu não entrar no pino, o pino vai estar ligado e tu vai estar no escuro. Não tem o que fazer. Entende o risco? Isso é um risco que a gente corre porque é diferente quando a gente trabalha com um grupo profissional que ele vai ensaiar em time code, que a gente chama, ou em kill, em que a luz vai condicionar tudo o que está acontecendo. Deu tempo, a luz entrou. Se tu te posicionou errado, o bailarino sofre com isso. E aí, quando a gente fala de um festival, a gente não está lidando necessariamente com profissionais, no sentido de que é uma pessoa paga para dançar e é responsabilidade dela fazer aquilo, ela não pode errar. A gente muitas vezes está trabalhando com crianças, com adolescentes, com adultos que estão nervosos. E aí, e isso acontece, acho que vocês muitas vezes já se deram conta de, vai entrar pela segunda lateral e entrou pela terceira. Entendem? E se a luz estiver gravada, ela vai dançar no escuro, porque não tem como mais tu interferir, porque ela está gravada. Eu diria que isso engessa um tanto quanto o trabalho coreográfico, porque ele vai ficar limitado e condicionado à luz. Para mim é mais fácil? É. Só que quem assume a responsabilidade do erro agora? Entendem? Não, isso é complexo. Assume a responsabilidade, eu acho que totalmente coreógrafo, diretor... Sim, e aí tem que ver o que compensa ou não. Mas aí a outra... Quando tu fala na questão crianças, né? Eu entendo isso. Porque as crianças são mais suscetíveis a erros, Sim. a confundir a coxia, etc. Né? Eu só acho que talvez, então, uma certa categoria em diante... Aí já muda a conversa, exatamente. Daqui a pouco nós vamos trabalhar, vamos ter uma categoria profissional. E daí ela vai ser... Aí sim, daí muda o contexto, né? Nem profissional, né? Porque é difícil profissional hoje em dia aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas assim, uma categoria que os bailarinos já entendam isso, né? Sim. E óbvio que a gente tem que assumir Essa responsabilidade, né? Claro. Nossa, né? Sim. E daí, em cima do que tu falou, já aproveitando, e depois eu vou linkar com as gurias, eu estava fazendo um evento recentemente para verem como o problema da comunicação ele é grave. Em que, a coreografia já tinha transitado boa parte dela, mas eu não sei o quanto tempo tem ou não de coreografia, eu não sei o tempo de término. Vocês vão saber dizer, vai terminar daqui a 10, 8, sei lá eu, entendeu? 4, 8, não sei. Eu não sei, eu não tenho essa informação. E aí a pessoa, em dado momento, ela disse assim, pode ir baixando a luz. E estava bem pouquinho de luz, tipo, estava 20% de luz. O que era para mim fazer? O que vocês acham que era para mim fazer? Não era para mim baixar a luz. Porque ela queria dizer assim, pode baixar a luz quando a música começar a baixar... Vocês entendem que a ordem alterou completamente os fatores. Porque daí ela pode baixar a luz, eu fui baixando. Não é agora, eu tenho que esperar a música. Eu digo, tá, mas eu não sabia disso. Mas tem que prestar atenção. Tipo, tá, não, mas eu baixei porque eu prestei atenção. Agora... E se era para realmente baixar a luz naquela hora porque a música estava acabando e eu não baixei porque eu esperei para saber se ela ia falar alguma coisa mais? Então a ordem dos fatores, ela influencia diretamente o resultado do que a gente está fazendo. Então quando a pessoa pega e começa assim, prepara o pino do meio. Ok, eu sei que o pino do meio vai entrar em breve, ok? Beleza. Só que isso é uma informação. E aí imaginem que está ligado um contra azul, está ligado as laterais, está ligado uma diagonal, tá não sei o quê. Prepara o pino, ok. E o resto sai ou fica? Não, sai tudo menos
Aí, ou seja, o contexto de fala é assim, ó, daí imagina, prepara o pino do meio, daí tu tira tudo, menos o contra azul e deixa a diagonal. Só que nisso já tinha que ter entrado o pino. Porque o tempo de fala, ele comeu todo o processamento de informação que eu preciso preparar. Então, sim, a comunicação é extremamente necessária que ela se faça de forma eficiente. Até para poder compreender essa complexidade do que entra e o que sai a cada tempo, né? Mas já peguei também coreógrafo que diz assim, prepara o vermelho e agora entra o pino. Tipo, tá, mas tu falou para preparar o vermelho. É que eu esqueci de dizer a hora que era, agora deixa. Então, também acontece esse tipo de coisa. E tudo certo, não tem problema. Só que é necessário a gente compreender que a linguagem ela é complexa, porque é como você pegar um bailarino e dizer para ele assim, agora vai até o meio, dá um giro, corre para a direita, volta para a esquerda, faz um rolamento. E ele está aqui, ó, não sabe para onde ele vai, e daí lá pelas tantas diz assim, era isso? Não era, né? Mas foi o que tu conseguiu fazer. Agora, é diferente quando tu prepara o bailarino e diz, tu vai até o meio, enquanto ele está indo, depois tu vai te deslocar para a direita, e na sequência tu vai fazer um rolamento para voltar para o centro. Vocês estão vendo que há um tempo de processamento de informação que é muito diferente. E às vezes, até vou falar pelo pessoal do street, o Johnny aqui, digamos, pode representar o pessoal do street. Às vezes as informações são rápidas demais. A ideia é planos hiper rápidos, que daí só uma luz montada, salva e preparada vai rolar. Porque senão não tem como. Eu tenho que ligar e eu tenho que desligar coisas ao mesmo tempo. E aí imagina eu ter que desligar, sei lá, 10 coisas e ligar 5. Não dá, eu vou ter que fazer uma transição, vai saindo umas, entrando outras, só que às vezes esse tempo é muito curto para tudo que se está preparado para acontecer. Então, às vezes, o menos vai ser mais. É tentar reduzir o excesso de dinâmicas, ou é diferente de tira tudo e deixa só o pino. Ok, só que, voltando à ideia anterior, eu estou com as diagonais ligadas, eu estou com o contra ligado, eu estou com um monte de coisa ligada. Simplesmente trocar tudo pelo pino não é tão rápido. Eu vou começar a retirar algumas coisas para entrar com o pino e tirar o resto. Então isso também é importante compreender que às vezes essa dinâmica de ação, ela requer uma perspectiva de quantidade de coisas que acontecem ao mesmo tempo. É como pedir para o bailarino que ele ainda está baixando os braços e já saltar. Tipo, peraí, a coordenação motora é outra, é diferente, é muito mais complexa. Sim, exatamente. Isso a gente vai tentar fazer um exercício. A gente vai tentar fazer um exercício sobre isso. Porque você tem que saber o que você quer, né? Você tem que saber o que você quer, o quanto você quer, quando você quer e como isso entra. Tu tem que me passar todas essas informações. E a informação que tu não passa, eu vou adaptar a minha percepção. Entendeu? Então, se tu disser assim, vai entrando com as laterais, eu vou entrar com as laterais no tempo que eu acho que é o adequado. Talvez não é o tempo que você gostaria que fosse. Mas como você não me especificou, às vezes a pessoa entra com as laterais em 8 tempos. Tá, ok. Eu não sei fazer contagem de tempo. Desculpa, gente, o meu ouvido não funciona para isso. Eu sei vivenciar o que a música está proporcionando. Mas para fazer a contagem exata, em 2/8 tu vai trocar tudo por não sei o quê. Imagina a pessoa falando para mim, em 2/8 tu vai trocar o contra azul pelo vermelho e entrar com as laterais e sair com as diagonais. Tá, eu estava te ouvindo e prestando atenção em ti. E esses 2/8 começa quando? É quando tu terminou de falar ou quando tu começou de falar ou no... Eu não sei. Vocês estão entendendo? Eu não tenho como saber. Vocês sabem, porque a música está sendo contada na cabeça de vocês. Eu estou ouvindo pela primeira vez. Eu nem sei se a música não troca e vira outra no meio, né? Eu acho que uma observação, eu acho que uma forma melhor, talvez, de comunicar isso para o operador seria comunicando a coreografia, porque assim, é óbvio que tem iluminadores e iluminadores, né? Nem todos a gente confia que sejam iluminadores de dança especificamente, isso muda completamente o panorama. Mas quando vocês
falarem, olha, eles vão centralizar agora, vão centralizar todos no meio. O Anderson já sabe que ele tem que focar lá. E aí depois de focar, o ajuste é feito. Então bota tal cor. Mas aí já tá, a luz já tá montada, entendeu? É muito mais fácil, talvez, entendendo a coreografia, o que vai acontecer na coreografia do que entendendo exatamente qual a luz que você eu diria que tem formas e formas, né? Como o que a Nath falou ali. Quanto mais tempo... Eu não sei quem de vocês... O Johnny, a gente trabalha faz tempo, né, Johnny? Com a Nath, eu não sei com quanto tempo vocês trabalham com o seu iluminador, mas pelo menos para mim funciona assim, quanto mais intimidade eu tenho com o grupo, mais eu compreendo a identidade do grupo que cria o contexto da identidade visual. Então a luz também vai corroborando. Então, por exemplo, se eu faço uma luz para o Johnny, não é a mesma luz que eu faço para a Nath, porque a luz da Nath é a da Nath. Eu sei o que ela gosta, o que ela quer, e às vezes ela vem com umas ideias novas. O Johnny é a mesma coisa. Às vezes ele vem com umas ideias novas, umas propostas, mas é a luz do Johnny. É diferente. Por quê? E aí tem esse contexto do estudo e do aprendizado em relação ao quê? Por exemplo, eu amo ir a museus ver pinturas. Mas o que isso tem a ver? Bom, isso tem a ver que toda iluminação que eu faço no palco é uma pintura com cor luz, ao invés de cor pigmento, mas é a mesma coisa. Só que a minha está viva. Ela vai estar acompanhando e transitando e se moldando ao que está acontecendo. Entendem? Então, tipo assim, tem diferentes artistas, eu já fiz trabalho em que daí a proposta do coreógrafo, ao conversar com ele, ele disse, a proposta do meu trabalho é uma proposta expressionista. Tá, beleza? A gente está falando uma linguagem artística. Beleza? Tranquilo. Aí o Johnny diz, o nosso trabalho tem uma proposta de pop art. Beleza, eu já sei do que ele está falando. Entende? Então isso muda. Por quê? Porque isso está falando da plástica visual do espetáculo em si, como um todo. Isso vai impactar diretamente no resultado. Então, por ter experiências de ver muitas coisas e fazer muitas coisas, vocês também, quando assistem um espetáculo de dança, vocês tendem a já... isso não é um contexto, como é que eu vou dizer? Não é um contexto de adivinhação, mas vocês já tendem a imaginar para onde a pessoa vai. Dependendo da posição. Em que perna está o centro de força? Onde é que ela está apoiada? Então isso direciona para onde ela vai? É ou não é? Então a gente vai aprendendo com isso. Então a pessoa está parada naquele lugar e eu sei que ela não vai para a esquerda, ela vai ir para a direita. Por causa da posição que ela se encontra. Então isso tem a ver com o quê? Com esse aprendizado de acompanhamento das coisas que estão acontecendo. Daí, quando a gente começa a expandir essa nossa percepção de compreender que a ideia é que a luz dance com a coreografia e não que a luz concorra com a coreografia, a gente muda a perspectiva. Terminou o espetáculo e ninguém falou nada da luz, então eu já achei que ela foi boa. Porque dificilmente alguém vai falar, né? Eles vão até falar assim, nossa, Nando, que fotografia maravilhosa. É ou não é, Nando? Não é isso que acontece? Aí tu pega lá, o que a fotografia Nando? É o registro da luz. Claro, não estou desmerecendo aqui, tem um enquadramento, tem todo um registro, mas é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto, porque se tirar a luz, não tem foto. Posso fazer uma observação? A Corpus participou recentemente de um evento, né? Eu recebi as fotos essa semana. A luz faz toda a diferença. É gritante a diferença, assim, das fotos desse evento que, enfim, o iluminador, não vou citar nomes, né, mas deixou a desejar. Então a minha foto ficou prejudicada, sim. A foto da Corpus ficou bem prejudicada. Eu acho que vocês dois, assim, tem que conversar. Mas aí vem o que eu estava falando lá no início. Porque, por exemplo, eu também faço fotografia. Não comercialmente, mas a minha formação, eu tenho formação em fotografia, tenho formação em filmagem, em videoarte. Eu tenho formação nessas áreas. Eu não sou fotógrafo, eu não concorro com o Nando. E o Nando dá de 10 a 0 em mim. Só que o que eu tenho que saber? O que serve para a fotografia? Eu preciso saber. O que serve para o vídeo? Eu preciso saber. Porque querem ver uma coisa? Se a gente faz a apresentação de um espetáculo contemporâneo, vamos pensar assim, um espetáculo só de adulto, não importa o segmento,
né? Não importa a modalidade. Mas um espetáculo só de adulto, qual vai ser a ênfase? A ênfase não está na foto e no vídeo. A ênfase vai estar voltada principalmente para o contexto visual do que o público está vendo. E normalmente o fotógrafo e o câmera aqui se resolvam. Agora, a gente vai montar um espetáculo, é só criança, é só baby. Vamos fazer uma luz escura e... Não, por quê? Porque o que a gente quer? ênfase no vídeo e na filmagem. Porque os pais querem ver os filhos, os pais não querem ver efeito. Os pais querem ver os filhos. E aí, isso é um detalhe simples, mas que tem gente que não sabe. Aí, às vezes, né, tem uma coreografia, no meio de um espetáculo, que, digamos assim, ó, um espetáculo de final de ano ele é uma mostra de coreografias. Daí tu vai ter coreografias de baby, tu vai ter coreografias de balé, tu vai ter de street, tu vai ter de contemporâneo, tu vai ter de adulto. E aí cada coreografia tem uma luz própria, né? E às vezes, né, fica naquela, mas por que é das crianças assim, não tem um monte de efeito, não sei o quê? Porque não precisa, porque já tem as crianças, elas são um efeito. Aí tu tem que te controlar, porque senão, o que o cara começa a fazer? O cara transforma aquilo num show de rock. Né? E aí, qual é o contexto? E por isso, porque quando a gente iniciou o uso dos movings no swing dança, 99% das pessoas tinham resistência. Não vou usar porque isso é ruim, porque não sei o quê, porque... O que ocorre? Esse equipamento ele vem de uma linha, de um segmento, em que o uso dele se faz para criar movimento. Então tu pega uma banda de rock se apresentando, tá todo mundo parado, eu sou vocalista, tem o cara do baixo, da guitarra, não sei o que, tá todo mundo parado, e o que faz o movimento? O que faz o movimento é a luz. Aí quando tu traz para a dança é o movimento. E se a luz fizer mais movimento que a dança, ela tira a tua atenção. Agora, se ela acompanha o movimento, ela potencializa e amplifica o que está acontecendo. E é diferente. Então é muito pequeno essa percepção de conseguir compreender quando não é para te fazer nada e quando é para te fazer tudo. Quando o movimento vai colaborar e quando o movimento vai estragar. Né? E aí, esse uso e esse aprendizado que várias escolas, vários grupos foram começando a ter, de que dá para a gente fazer o uso do moving de uma forma extremamente simbólica para compor uma cena, compor um layout visual, fazer um acompanhamento de bailarino, foi começando a potencializar isso. Porém, ainda é muito complexo e muito arriscado, porque a gente pega, a gente ouve coisas do tipo, liga as nuvens. Para quem não sabe, são os movings. O nome do aparelho se chama Moving Light, mas daí a pessoa não sabe, daí ela pede para ligar as nuvens. Né? A gente ouve do tipo, troca o piso. Porque a luz, olha só, eu vou trocar o piso aqui, peraí. Ó, aqui a gente tem um piso azul, agora a gente tem um piso vermelho. Esse é o problema da comunicação. Vocês entendem que tipo é complexo e às vezes a pessoa fala coisas do tipo, bota uma luz preta agora. Daí tu tipo assim, sabe quando tu pensa assim, cara, eu não entendi se ela pediu um BO, se ela tá pensando em luz negra ou se ela se confundiu na fala. Eu não sei. E aí eu digo assim, eu não te entendi. Tu não tem luz preta? Eu até tenho, só que se eu ligar vai ficar tudo escuro. Não é essa. Eu digo, então, eu não sei. E aí vem esses critérios de informações básicas. Então, eu queria entrar com vocês agora nesse critério de informações. Gente, não é muito complexo e depois eu posso até mandar um PDF para vocês terem os desenhos, tá? Mas vamos pensar assim, ó. Nós estamos aqui dentro de um teatro modelo palco italiano, ok? Todo mundo conhece? Plateia aqui, então a luz de frente vem aqui, correto? Luz de frente. Alguém, quem é que... Deixa eu ver. Sobe aí para nós. A luz de frente, ela vai dar um fator bidimensional. Tá? O que é o fator bidimensional? Ela vai te dar a perspectiva de altura e largura. E ela é uma luz chapada, porque ela não tem efeito. Ok? Todo mundo está vendo ela aqui em altura e largura, mas não vem em profundidade. Agora, muda tudo quando eu entro, por exemplo, com um contraluz sobre ela. Vocês percebem que há uma profundidade que foi criada?
O contraluz é a luz que vem de trás. Nesse caso, está em duas linhas. Poderia estar em só uma, poderia estar em três, depende do tamanho do palco e o tipo de equipamento. Mas essa luz aqui, o ponto funciona numa linha só? Tá ligado junto, tá salvo junto. Tá salvo junto, mas eu poderia, porque ele está programado para vir junto, mas poderia estar salvo tudo individual e ligar só um, por exemplo. Tudo depende da programação. Então, o básico é que a gente precisa que as pessoas apareçam, né? Aí a gente tem a luz de frente. Em contraste, a gente vai ter o contraluz. O que ocorre que é muito interessante, gente. Talvez vocês já tenham caído nesse golpe, tá? O Nando vai entender o golpe. Às vezes você diz assim, ah, tá meio escuro. Eu vou fazer aqui com ela. Aqui. Ah, tá meio escuro. Abre mais a luz. Ah, agora ficou bom. Eu mexi na luz de frente? Não, eu entrei com mais contra. Por quê? Porque o nosso olho, o que ele enxerga é o palco. Se eu clarear o palco, ele clareia tudo. Sem eu precisar entrar com a luz de frente. Então, eu normalmente, 85% dos eventos, eu não uso luz de frente. A não ser quando é crianças. Eu prefiro muito mais trabalhar com isso aqui. Porque eu aumento a dramaticidade. Para criança não é interessante. Pode funcionar como complemento, mas só isso gera muita sombra. Gera muita sombra para o registro. Então eu posso usar isso aqui e trabalhar com a frente. Olha a diferença. Percebam a diferença? Olha o preenchimento. Vou tirar a frente. Eu posso aumentar aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui eu tenho uma dramaticidade muito superior. Olha a diferença entre trabalhar com uma lateral e uma frente. Aqui a dramaticidade aumenta. Entendem? Então, seguindo. Luz de frente. Ok? Luz de contra. A gente vai ter os corredores ou laterais ou rua, não sei como cada um prefere chamar, mas nesse caso dá tudo na mesma rua, lateral, corredor, tá? Aqui na Fiergues, a gente trabalha com a primeira rua à frente do regulador. Então a primeira coxia não é a primeira rua, porque eu preciso... Vem um pouco mais para cá. Se ela dança aqui, por exemplo, e a minha primeira rua estiver ali, é esse aqui o resultado. Não serve. Eu preciso ter aqui, ó, olha a diferença. Aí eu vou ter. E aí eu tenho então uma na frente e eu vou ter mais todas atrás. Lembrando, se eu estiver abrindo e trabalhando com um grupo grande com laterais, o fundo ele quase desaparece. Se eu optar por trabalhar com a frente, ele vai começar a marcar o fundo. Quando a gente vai trabalhar com balé de repertório, a gente vai usar sim a frente e o contra principalmente e tirar normalmente diagonais, não usar diagonais e ter muito pouco de lateral por causa dos giros principalmente. Daí é um contexto de uma luz específica para balé de repertório. Daí é diferente. Mas a ideia é a gente perceber o contexto de efeito. Diagonal esquerda e diagonal direita. Sempre que for usar o termo esquerdo-direita, é sobre quem assiste e não sobre quem dança. Né? Então, às vezes a pessoa diz assim, abre a diagonal da esquerda. E daí tu abre a diagonal da esquerda e a pessoa está entrando pela esquerda. Porque ela está falando sobre ligar a diagonal que vai iluminar do lado esquerdo. Entendem que a informação muda completamente. Então a gente não vai dizer para onde ela vai iluminar, tu vai dizer o que tu quer ligar. Eu quero a diagonal da esquerda, eu quero a diagonal da direita, eu quero a rua do meio, eu quero a última rua. Aí a gente sabe o que é para ligar ou não. A diagonal, ela normalmente vai ser usada para gerar um pouco mais de efeito de sombra no fundo. Isso faz com que a gente tenha a perspectiva de multiplicar a quantidade de pessoas no palco também. Às vezes tu pode trabalhar, sei lá, tu
Tu tem uma cadeira, tu começa com uma cadeira no pino da frente, e aí tu quer que essa cadeira projete uma sombra lá atrás, diagonal. Vai funcionar bem legal, né? Tem contrastes que vai depender o que tu prefere. Começa na frente, no canto esquerdo. Prefere lateral ou diagonal? Depende. A lateral ela vai abrir mais. A diagonal tu vai ter um grau de perda de intensidade. Então, Duda, vai ali no cantinho para mim, por favor. A daqui é bem aberta. Eu deixo bem aberto mesmo. Vai aí no cantinho. Pode te abaixar aí. Ok. Digamos que ela comece aí. Se eu começasse com a lateral, porque vamos considerar que nós vamos ter fumaça, né? Nós vamos trabalhar com essa prerrogativa. Olha o quanto eu estou iluminando lá e o quanto ela está ganhando luz. Vocês estão vendo? É diferente. Levanta, Duda. Agora melhorou, né? Porque ela começou em pé. Então isso também faz diferença. Você sabe se ela começa abaixada ou em pé. Eu não tinha essa informação, eu só sabia que começava lá. Então quando eu vejo, talvez eu troque. E às vezes eu vou trocar sem ter tempo de te falar e vou dizer, a diagonal fica melhor. Por quê? Baixa aí, Duda. A perspectiva. O quanto de luz abriu? Não vazou tanta luz. E eu consegui concentrar muito mais nela. Agora, eu estou trabalhando aqui. Duda, levanta. Tá, não tão rápido assim. Faz o quê? Em 1/8? Não. Aí vai levantando. Elas estão em 5 linhas. Elas não estão separadas em esquerda e direita. Não. Mas sim, está tudo separado por rua. Vocês entendem? Baixa aí, Duda. Isso aqui é um jogo de centro de foco. Entendeu? Se eu sei que ela vai terminar ali, vai se abaixar, eu vou dar essa ênfase para ela. E depois eu finalizo. Então, lembrando, frente, contra, as laterais, certo? Diagonais, esquerda e direita. Um detalhe da lateral. Duda, vai ali para nós, por favor. Tu quer perguntar? O dedinho tá torto? Isso também muda dependendo da estrutura do teatro, se a iluminação vem de cima também? Toda luz vem de cima. Se o ângulo é adequado, é diferente. O ideal é que a luz de frente e o contra-luz estejam numa inclinação de 45 graus. Os corredores e as diagonais do teatro que eles começam, né? A lateral de cima, ela vai fazer... O que acontece com a lateral de cima? Fica aí. A lateral de cima, ela vai funcionar quase como a perspectiva de um foco. Ela vai iluminar o piso. A luz está voltada para o piso. E aí ela marca o piso. Então o piso fica mais claro muitas vezes do que a pessoa. Quando ela vai em linha reta, a ênfase da luz está na horizontal. Aqui sobra, é luz indireta. Tem lateral de cima aqui? Não, aqui a gente usa alinhado. Mas tem teatros que eles trabalham de cima. Porque não tem torre lateral ou não tem espaço de coxia. Funciona assim, né, gente? Não é uma lateral. Porque a lateral é do lado. Se vem de cima, não é mais lateral, já é uma lateral aérea. A gente chama de luz de recorte. Para compensar. E ela normalmente não ilumina a frente, ela ilumina mais por trás. E daí, para fazer um corredor, tu precisaria ter, o que uma lateral iria requerer de um de cada lado, a aérea vai te requerer no mínimo 4. Porque ela vai ter que fazer baterias de compensação para compensar todos os lados. Senão fica horrível. Mas ainda assim, em cima disso, sobe ali no palco, por favor. Pode levar a câmera, não tem problema. Vem mais pro meio aqui. Aí tá bom. O que às vezes o pessoal não se atenta no contexto da lateral é o seguinte. Chega bem do lado dela. Vem um passinho para frente. Não, Duda, volta. Aí, menos, um passinho. Menos, vai. Vai. Ok. O que está acontecendo? É inevitável. Então, assim, o que às vezes a gente consegue fazer? E isso também, talvez vocês já caíram nesse golpe. Vocês querem só a lateral, né? Vocês pediram agora só a lateral, mas a Duda está com sombra nela. Daí a gente pode compensar, por exemplo, fazendo isso aqui. Vocês não viram que a diagonal está ligada, e não importa. Mas ela está tirando a sombra, o excesso de sombra que ele está usando.
Em outros casos, dependendo da posição, a gente abre, os dois em um passo para frente. A gente pode trabalhar com mais uma lateral para fazer um pouco de compensação. Porque daí ela vai cobrir, ela não vai tirar toda a sombra, ela vai amenizar a sombra. Porque o problema é o excesso de contraste. Um pouco de contraste não teria problema. Então, quando a gente pensa numa linha muito grande de pessoas, isso é uma situação um pouco mais complexa. Se a gente fosse trabalhar... peraí... aqui. Isso aqui é uma coisa que às vezes a gente vai fazer, ó. Nesse caso, eu tô com uma linha montada, só que eu tô usando os movings. Isso não é uma lateral, isso é uma linha de luz, tá? Vários de vocês já usaram, né? Para fazer um destaque de linha. Eles estão no escuro. Eu posso compensar com diagonal? Eu posso compensar com lateral? Posso. Mas o que é o principal que está aparecendo? É o destaque da linha. Então tem vários jogos que a gente consegue fazer, que é com a luz reforçar o quê? O posicionamento. Porque se eu tiro aqui e deixo somente isso aqui, ela vai ficar muito mais fechada, vai ficar muito mais dramática, e talvez essa seja a proposta, mas a gente vai começar a ter problema de sombra um no outro, e daí talvez isso não seja interessante. Então a gente pode pensar em algumas compensações, que, por exemplo, não necessariamente vai vir da frente, mas vai vir da perspectiva de que qual é o desenho coreográfico? Uma linha. Então nós vamos enfatizar o desenho coreográfico. É importante falar que o fato do sangue compensar com a frente nunca vai tirar a perspectiva de que aquela linha, de que aquele ponto está bem montado, tá? Principalmente na foto, isso faz toda a diferença. Porque ele O bailarino está compensado, o bailarino está aparecendo. Ele está em destaque. Sombra na frente. Entendeu? E a compensação que ele faz ali vai dar o destaque que o coreógrafo quer, que é essa linha forte de fundo, com essa dramaticidade toda da luz, mas a iluminação, a compensação dos bailarinos resolve o problema da ajuda. deles. Porque esse é o contexto do que o Nando está falando, é exatamente sobre isso. A gente compensar as coisas com contraste para validar o desenho coreográfico. Isso muda. Agora, outra coisa aqui, ó, que normalmente o pessoal fala. Eu não vou constranger ninguém, mas isso aqui é o quê? É um pino. E as pessoas costumam chamar de foco. E aí, eu quero mostrar para vocês a diferença prática sobre isso, porque... Ali. Ô Vivian, vai ali para nós. Ali nós temos um foco. O foco é a luz que vem de frente, tá? É para te focar. Aí, ó. Olhem a sombra dela. Estão vendo a sombra dela? Isso é um foco. A luz está vindo de frente. Vivian, vai lá no pino agora. Quando a luz está a pino, quando o sol está a pino, é meio-dia. Perpendicular ao solo. Olhem a diferença. Onde é que está a sombra dela? Está embaixo dela. Pensem só a característica interessante. Ô Vivian, volta aqui. Faz uma movimentação coreográfica, principalmente com braços aqui, nessa parte do... Pode ser curtinha, porque o foco é recortado. Reparem o que vocês estão vendo. Ok. Reparem o que vocês estão vendo. Quantos corpos tem se movimentando lá? Tem 2 corpos se movimentando. O dela e o da sombra, correto? Isso não é o que vocês querem, porque é uma pessoa, não é 2. Vivian, vai lá no pino, faz a mesma movimentação. Quantos movimentos tem aí? De uma pessoa. E outra, ela tem uma amplitude de movimento que vai realçar braços e pernas com a luz vindo a pino, que o foco não vai proporcionar. Mas nós temos um problema, ela está com olheira. Não dá para ter tudo, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Se isso for um problema,
a gente pode reduzir ele, ó. Tirou a ênfase do pino? Não. E a gente botou um pouquinho de lateral para destacar e dar mais imagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero menos dramaticidade, eu vou fazer isso aqui. Eu vou diminuir a dramaticidade. Agora, se eu fizer isso aqui, eu aumento. Porque eu estou isolando mais ela dentro do contexto da luz. Então eu tenho essas possibilidades. A frontal, nesse caso, teria a mesma função? Tipo, abrir baixinho? Se eu fizesse um foco ou a geral? Não, com um pino e um pouquinho de frontal. A geral, tu está dizendo? Olha o que acontece. Porque tu abriu o palco. Daí nem precisaria praticamente ter o pino. Até tá ali. Vai haver uma composição cênica. Mas acabou com toda a tua dramaticidade. A diagonal às vezes diminui um pouco sem matar o pino, mas depende muito do posicionamento e da potência. Porque a tendência aqui é a seguinte, ó, ele vai, olha o fundo, o que começa a acontecer com o fundo? Entenderam? Se eu fizesse, aí vai a proposta do espetáculo. Não, eu quero então montar, eu sei da intensidade, da intenção do movimento e tal, então eu vou fazer uma diagonal fechada só no centro. Deixa eu fazer aqui uma coisa, peraí, deixa eu fazer, desculpa Viviane, fiquem aí, ó. Vamos simular isso, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Ah, cadê os cabos? Ah, tá aqui. Se eu pegar nós estamos falando de um equipamento extremamente bom, né, gente? Esse aqui tu não acha em qualquer teatro. Vou até tirar o pino. Vocês percebem que o que dá para fazer? Mas qual é normalmente o uso da diagonal? Por quê? Porque ele é genérico. Nós estamos atendendo a um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu quero um uso específico pro meu espetáculo. E eu quero isso aqui. Dá para fazer? Dá. Só que daí isso é uma questão de planejamento prévio. Eu preciso ter essa informação antes, e aí nós estamos falando de uma montagem específica, diferente de um festival, que é uma montagem mais genérica, né? Deixa. Uma pergunta, tu sobe e desce com a tua linha de moving? Sobe e desce quer dizer o quê? Ela tá parada e a luz... Para nós é a tua linha de moving, tá? Tu consegue subir a luz com essa linha de moving? Não, aqui, ó. Em ti? Sim, eu tô com ela limitada aqui, mas eu posso subir mais. Eu tenho... Sim, eu só não tô com ela salva aqui nessa posição. Nós já vamos entrar no contexto da moving, eu vou te mostrar. Vivian. Ok. Entendido ali da diagonal? Entendido dos focos? Contra e frente e lateral. Basicamente, esses são os posicionamentos base. Agora, por exemplo, mas eu quero... A diagonal é uma luz de chão. Eu posso ter ela no meio, na frente? Posso ou não posso? Posso. Quem é que vai reclamar muito? O público e quem estiver sentado nele. Por quê? Para o fotógrafo vai ter uma coisa atrapalhando, para o câmera tem uma coisa atrapalhando, para o público eu não consegui ver os pés da bailarina, mas eu posso ter? Posso. Posso ter uma no fundo, no meio atrás, numa diagonal de fundo, posso ter atrás no chão? Posso. Daí os posicionamentos a gente pode criar e direcionar para o que precisa. Aí, gente, o que eu quero também mostrar para vocês aqui, se vocês tiverem perguntas, vocês vão comentando, tá? Sobre o uso dos movings, tá? É bastante complexo a gente considerar isso, porque eles vão requerer muita programação, tá? O que eu quero dizer com isso? Cada um dos aparelhos, desses aqui nesse caso, ele tem 23 códigos de informação que tem outros códigos de informação dentro dele, tá? Então, para mim poder simplesmente fazer esse posicionamento aqui, vocês viram que todos foram para lá. Eu tive que, um a um, eu tive que dizer para onde ir.
Todos eles. E essa programação prévia, que nem a gente trabalha aqui no Swing Dança, ela nos proporciona, por exemplo, de pegar o bailarino que está ali e acompanhar ele. Ok? Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque eu fiz um mapeamento prévio de várias posições. Mas eu não tenho como criar 50 mapeamentos, porque tudo vai precisar estar em um botão para operação. Então vocês imaginem que assim, a gente já trabalha com 60 faders mais 120 botões para operar. Quanto mais opções a gente tiver para operar, mais complexo se torna a necessidade de uma comunicação hiper eficiente e uma funcionalidade de conseguir saber o que entra e o que sai, que haja tempo hábil para isso. Então isso muda bastante. Por favor. Esse tempo de deslocamento é o que tu falou das coreografias urbanas, né? Que precisa ter Pode ser. inspiração para poder fazer a troca da simulação da cena. Sim, quer ver? Sobe ali para nós. Deixa eu tentar explicar. Eu não sei o que ele vai fazer. Digamos que tu comece no meio. Tá tudo certo. Só no freestyle. O que eu quero dizer para você sobre esse contexto? Às vezes dá para seguir o bailarino? Dá, mas tem um limite de velocidade. Porque senão eu não consigo acompanhar, porque eu não sei. Então assim, começou no meio, certo? Faz o que tu quiser. O que tu quiser, para onde tu quiser. Tá, agora faz isso numa velocidade menor. Quer dizer, faz o que tu quiser também, mas... Vocês percebem a diferença? Eu consigo, porque eu estou vendo ao vivo e eu estou fazendo um acompanhamento. Se ele vai muito rápido, fica horrível de fazer isso. Eu até posso fazer, mas não tem como. Porque é gato e rato, eu não tenho como acompanhar. Obrigado. Obrigado. Anderson, como é que tu faria para eliminar esse lado do palco aqui com os movings mais abertos? Tu tem como fazer isso? Numa montagem básica, no caso. É o máximo se eu fosse trabalhar numa perspectiva, é que aqui, na verdade, o ideal era eu ir mais para trás, tá? Se eu fosse trabalhar na perspectiva de festival, programação geral, genérica, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui ó, o pino do meio? Tem luz nele. Tá todo o lado de cá iluminado. Sim, tu não consegue empurrar mais pra lá. Eu posso, mas aí não é a metade. Entende que é essa comunicação que quando tu diz assim, me ilumina o lado direito é do meio para cá. Então eu vou fazer isso. Daí quando tu me diz menor, eu vou precisar ajustar. Então, quanto mais precisa for a informação, melhor eu consigo te atender. Porque... No caso do menor aqui, tu nem tem como, porque daí tu vai juntar um move e vai iluminar. Exatamente, eu vou começar a fazer o foco aqui, ó. Exato. Daí não seria o lado, daí é mais fácil ter a ideia da perspectiva de que o que tu gostaria é o foco aqui, ó. Porque o que ocorre? Olha só, gente. Na maioria dos casos, só deixa eu complementar uma coisa. Na maioria dos casos, o que vocês têm, quando a gente vai trabalhar em moving, são equipamentos que fazem o seguinte. Espera aí, deixa eu só selecionar aqui. Eles vão ter esse efeito aqui, que é o efeito beam, ok? Ou então vocês vão ter um efeito semelhante a esse aqui, menor, mas que seria um círculo com os desenhinhos. Ou então vocês vão ter um efeito semelhante a isso aqui. Não é esse. Espera aí. Não. Como é que chama esse efeito aí? Espera aí, já te explico. Ou vocês vão ter um efeito mais ou menos disso aqui. Esse equipamento aqui que a gente utiliza, ele é um outro equipamento muito superior ao moving normal. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar com ele fazendo desde fechado até completamente aberto. A gente tem uma função chamada de zoom, tá? E que daí o que é possível? Eu quero um bailarino no meio, bem fechado. Não, eu tenho 10 pessoas no meio. Não, eu tenho 20 pessoas no meio.
E aí eu quero que quando eles começarem a sair, tu vai abrindo tudo. Tá, mas se eu quiser me referir a essa luz aí, tu tem um nome específico para ela? Os movings, tu pode só pedir os movings, porque daí esse aqui é a função básica dele, entendeu? Tu não entendeu? Tu bota os movings ali, mas faz um foco com os movings para 5 pessoas. Daí a gente já tem mais ou menos a estimativa. Porque olha só a diferença. Quando eu estou no centro, ele vai dar um ângulo de abertura diferente de quando eu estou do lado. Aqui eu já vou abrir menos, ó. E aqui no meio está fechado ainda, por causa do ângulo de incidência da distância. Outra coisa é que esse aparelho aqui proporciona, além de ser bem fechado e bem aberto, ele vai nos proporcionar desenhos que dá para fazer a textura, por exemplo, do palco inteiro para trabalhar. E só com desenho? Dá para deixar ele só com desenho, entendeu? Se eu não quisesse os desenhos, é possível? Daí a gente tira o desenho. Ops. Como é que tu conseguiu mudar a cor agora? Daí eu limpo ele, ó. Eu não preciso usar o desenho, mas eu tenho o desenho para usar. Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma atmosfera para fazer uma ideia de água. Sim, dá para jogar mais. Olha lá, ó. Só que aqui a questão é que quem está percebendo isso, vocês vão ver uma textura rolando aqui. Entenderam? Tem uma textura aqui acontecendo. Quem quiser ficar em pé. Pode, mas é isso. Eu quero um desenho no chão, por exemplo. Às vezes a gente usa bastante com criança. Nesse caso aqui, tem uma rosa, né? Ele tem um gobo de rosa. Ele tem um gobo de rosa. Eu tô com ele salvo nesse tamanho, ele poderia ser menor. Mas às vezes isso aqui até eu já usei em contexto de coreografia da Bela e a Fera. Desculpa, eu vou ser repetitiva, eu acho que tu já respondeu isso. Mas se eu quisesse essa luz sem esse piso, é possível? Sim, daí eu tiro o desenho. E aqui está a luz, sem o desenho. Não, daí está sem desenho, daí ela está só luz. Ela estaria como se fosse um pino, né? Só que grande. E aí eu vou lá e coloco um desenho, uma textura, por exemplo. Na hora. E eu posso trocar aqui, ó. Não, daí tu volta para a escola, daí é diferente. Eu posso trazer papel, giz de cera. Não. Existe essa possibilidade. Vem cá. Vocês podem vir aqui mais perto um pouco? Vem cá. Deixa eu responder o que a Vivian comentou. Aqui, ó. Nessa tela aqui, tá desenhado os desenhos que tem no aparelho, que são os gobos. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero esse aqui, ó. Ai, desculpa. Só dá um espaço. Venham pra cá, ó, gente. Venham aqui atrás. Venham aqui atrás. Antigamente era feito com uma placa de metal. Vem aqui pra trás, ó. Por isso o nome gobo. É essa plaquinha de metal que os caras colocavam na frente. Então, assim, ó, eu tenho a opção de mudar o desenho. Entenderam? Esses desenhos, eles já estão aqui no layout para vocês poderem olhar e dizer assim, eu quero usar esse desenho aqui, ó, que é aquele que eu estava usando, ó, por exemplo, tá aqui ó, o desenho. Mas eu queria ele em movimento. O gobo em movimento, vocês estão vendo que ele está se movimentando? Eu programei uma velocidade. A gente poderia variar, mas é uma velocidade padrão que está para todo mundo. Isso é o gobo em movimento. É diferente do moving em movimento. Essa velocidade também. Entendi. Sim, eu tenho 3 velocidades programadas aqui, ó, bem lenta. Deixa eu... Bem lenta, ó. É uma movimentação lenta, uma movimentação um pouco mais ampla e um pouco mais rápida. E aí uma movimentação bem mais rápida. O
Tem como eu levar pra lá? Sim, Se tem. eu fosse criar um Eu não tenho essa imagem salva. Eu não tenho essa posição salva lá, porque eu tenho essa daqui, por exemplo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Poderia trabalhar com isso aqui, ó. Mas, tipo, existe a possibilidade Mas eu poderia fazer. Só que eu não tô com ele muito pra rotunda, porque é preta, né? Então não daria tanto resultado. também que tinha essa opção. Mas dá pra fazer sim, Isso, a gente salvar tá uma na posição montagem, mais alta. na montagem da iluminação. Na montagem, considerando o seu espetáculo, dá pra colocar onde quiser. E aí é isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Eu tô com eles aqui, digamos assim, né? Eu vou tirar pra facilitar essa percepção aqui, ó. Eu vou limpar eles, tá? Eles estão limpos. Aí eu vou escolher um deles. Eu vou pegar o terceiro. Ele tem um número que é o endereço dele, tá? Cadê? Ó, e a gente vai colocar ele, que foi perguntado, dá pra botar lá na plateia? Na verdade nós vamos fazer... Ah, perdi aqui, peraí. Pronto. Estamos fazendo um foco lá. Dá pra fazer? Só que isso tudo são programações prévias, que daí eu vou precisar salvar. Ah, eu vou usar só um, eu vou usar todos para fazer isso. Mas ele tá lá e eu posso colocar ele lá com um gobo também. Eu posso colocar uma espiral lá. Entenderam? O que é mais confortável para ti? Eu vou perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta. Ah, então tu já responde e depois... O coreógrafo para a cabine? Não, nem sempre é. A pessoa tem que saber o que vai acontecer. Se a pessoa não sabe o que ela quer, é melhor que ela nem vá. É quase isso. Não, é sério, tu sabe por quê? Não, porque em festival acontece muito isso. Ah, Lucas, vai lá, faz a luz pra mim. Porque quando a pessoa não sabe o que ela quer, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer qualquer coisa. E qualquer coisa por qualquer coisa, é melhor que quem saiba operar luz faça qualquer coisa do que quem não sabe operar luz e também não sabe o que é a coreografia fazendo qualquer coisa. Tá, mas então o que tu aconselha é que pelo menos a pessoa saiba o que vai acontecer na Eu aconselho que a pessoa faça o que ela quer, porque é ela que decide, né? Mas o que acontece assim? O que acontece? Por exemplo, assim, então tu não sabe a tua coreografia, tu não vai estar lá e tu pediu para alguém vir. Eu prefiro que, se a pessoa não sabe qual é que é a coreografia, só fala qual é a ideia do teu contexto. Ah, eu estou trabalhando com um viés, sei lá, lembrei de uma tua agora, Johnny. Ah, minha ideia é trabalhar como se fosse um hospício. Tá, beleza, eu já entendi. O que vem na cabeça de vocês quando fala sobre hospício? Contraste, luz branca fria, né? Uma coisa que tu vai fechar para fazer uma gestão de opressão, mas tu também vai abrir. E vocês entendem que, ok, agora eu só vou acompanhar os bailarinos. Se o coreógrafo estivesse lá, sairia melhor? Provavelmente sim, porque ele saberia pontos exatos que eu não sei. Mas saber o contexto da coreografia dá um norte e um diferencial muito superior em relação a qualquer outra situação, porque, mesmo, ok, a coreografia é tua e tu sabe tudo, mas se tu diz para mim qual é a tua intenção, eu já consigo me preparar para poder atuar mais ou menos dentro disso. O que tem que ter o cuidado é a pessoa ter uma ideia e ela querer uma coisa que é um contraste absurdo. Daí também é confuso, sabe? Sei lá, gente, eu já vi, né? Vou usar a ideia de coreografia de criança pequena, né? É uma de criança pequena, bem animadinha. O que quer dizer bem animadinho? Vai ser coloridinho, alegre, né? Aí as crianças entram, tu abre um pouquinho de frente para compensar as crianças, um pouquinho de lateral, bota um rosinha, e a pessoa diz assim, só estrobo, só estrobo. Pisca. Daí tu diz assim, tá, mas, né? Não, bota estrobo, estrobo, pisca, 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 agora troca de cor, agora troca de... Tá bom, ok? Mas vocês entendem que daí aí tem uma questão de perspectiva sobre o que a pessoa compreende como sendo o animadinho e que não é a minha compreensão. Daí isso para mim é confuso. É confuso conseguir pensar sobre essa perspectiva, entendem? Então assim, quando às vezes
O Dudu a gente já fez várias vezes trabalho assim. Ele só me dizia assim, o meu trabalho tem essa intenção. O contexto dele é esse. Pode fazer o que tu quer. Beleza. Me dá 2 informações. Como começa? Quando eu digo como começa entra ou está posicionado, e se está posicionado onde, essa é a principal informação. A segunda é figurino. Se tu me der essas 2 informações e o contexto, cara, eu dá chances de 85% de ficar top. De verdade, sem nunca ter visto a coreografia. Chances, tá? Sim. Né? Os outros 15% é a chance da gente errar, porque a gente também não sabe o que está acontecendo. Então, quer ver? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Os efeitos da música. Tu empresta? Quem é que... Cadê a nossa... Eu sei que vai entrar nela, ela é bem pequenininha. Tudo entra, qualquer roupa entra nela. Não, tu é muito grande. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, por que faz diferença. Eu quero que tu vá pro fundo, mais pro fundo para atrapalhar menos aqui a questão da luz. Ok. Cor do moletom. Ok? Não. Acertei. Não precisa ter medo. A ideia é mais ou menos essa. Cor do moletom. Preto. A gente muda a roupa. Né? Cor do moletom. Aí a gente pode pensar assim, ó. Cor do moletom. Cor do moletom. E aí, ok, cor do moletom. Cor do moletom, deixa eu trocar por essa daqui, peraí. A diferença é pouca, mas aqui tem brilho. Aqui não tem brilho. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Cor do moletom. Cor do cabelo. E das calças. Isso é um contexto muito complexo, porque o figurino, gente, aí eu vou dançar de vermelho, daí pede para ligar um vermelho. Ok, é a sua escolha, tudo certo. Vai dar bom, né, Muniz? Vai dar bom, né, Nando? Diabinhos, duendes e Smurfs. Vai ficar o quê? Vai ficar um vermelho em cena. Não tem contraste. O contraste, ele sempre vai ser o fator, tá, que eu diria preponderante para dar um bom resultado no quê? No visual do público, na fotografia e na imagem. Contraste. Eu posso trabalhar com o contra-vermelho? Posso, mas eu preciso ter uma compensação. Porque no branco, o vermelho está vermelho, mas eu quero que esse vermelho, ele ganhe um grau, assim, ó, de destaque. Mas se eu ficar só vermelho por vermelho, é isso. E aí, como o Nando falou, é a coreografia do Shrek. Bota tudo verde. Tá, ok. Mas não é uma pessoa, vocês estão entendendo? Então, se ela tiver maquiada de verde, e a gente vai ligar o branco, ela vai ficar verde, mas ela não tá. Então, ela não precisa ficar assim. Então, tu consegue gerar os contrastes. E se não, ó, o figurino. Vocês pagaram caro por um figurino. Aí ele está distorcido. E o resultado final é que, tipo, às vezes olha na foto e ainda diz assim, tua foto ficou ruim, Nando. Zero detalhe. Pô, meu figurino é vermelho, Nando, o que tu fez na minha foto? E aí o Nando vai dizer, não, mas foi o iluminador lá que não sei o quê. Daí a pessoa, não, mas o iluminador fez o que eu queria. A culpa é da mulher. E aí o grupo troca o fotógrafo. E no outro ano vem outro fotógrafo e dá a mesma merda. Por quê? Por causa disso. Porque faltou essa capacidade de perceber o contexto da compensação. Se a ideia realmente é pessoas de vermelho, dançando em vermelho, tudo certo, não tem restrição nenhuma. Mas compreenda que o resultado para o espectador, de quem está olhando isso aqui, e de que quem vai olhar isso aqui, é outra. E o que mudou na atmosfera? Olha, reparem a atmosfera.
Não mudou nada. O palco não criou linhas, não saiu o efeito do vermelho, né? Apenas destacou o bailarino. E querendo ou não, a dança é feita do quê? Corpos em movimento, e a luz está ali para iluminar os corpos em movimento, para criar esse destaque. Zang, cheguei na cabine. Zang, realça o figurino vermelho para mim. É isso? É isso que eu vou te falar. Exatamente, daí eu posso realçar ele, fazendo exatamente isso. Porque, ó, ela tá dançando assim, ó, Johnny. Ó, olha o que eu vou fazer aqui. Ela tá dançando assim, tu quer o contra azul, o figurino tá vermelho, mas ele tá pálido, não tá? Sim. Eu continuo com o contra azul, só que eu aumentei o destaque do figurino. O que eu fiz? Eu entrei com lateral vermelha. A lateral vermelha, ela não está impactando o rosto dela, porque eu estou com o branco que está corrigindo isso, mas ele está atuando diretamente em cima do vermelho, que é a cor que reage ao vermelho. Entende? Ali o vermelho. Aí eu dou uma destacada. Tirei, ele ficou pálido, ficou vivo. Pálido, vivo. Vocês percebem essa diferença? Ela é sutil, mas ela faz toda a diferença no contexto quando tu percebe o detalhe do acabamento. Quando bota um monte de bailarina, vai se destacar mais ainda. Então, essa sutileza do detalhe, pode vir, Duda. Essa sutileza do detalhe, ela vai fazer toda a diferença, e isso tem a ver com a capacidade de você perceber qual é a intencionalidade do que você está fazendo. O que é que você quer? Porque, me corrijam, mas eu acho que tem coreógrafo que não tem conceito na sua coreografia. Vocês concordariam com isso? Sim. E se ele não tem conceito da coreografia, como é que ele vai me dizer qual é a luz que ele quer? Porque não tem conceito. O que tu está transmitindo com a tua coreografia? Né? Não quero entrar no mérito da discussão passa mensagem ou não passa mensagem, tudo passa mensagem. Tudo passa mensagem, entendeu? Não tem, é inevitável, porque a gente vive numa atmosfera social de comunicação. Tudo está se comunicando com a gente e nós estamos nos comunicando com tudo o tempo todo. Então, quando você cria uma obra artística, que é uma coreografia, ela está implícito a ela uma mensagem. Mesmo que seja, ser criança é se divertir. E bota as crianças a se divertir. É uma mensagem, tá lá. Agora, quando pergunta assim, qual foi a tua intenção ao criar a coreografia? A pessoa, tem que ter intenção. Isso é preocupante, porque na verdade a pessoa nunca se deu conta do que a arte representa como um fator de movimento social e de transformação. Sim, não, envolve tudo isso. Então, talvez hoje, não sei se vão conseguir captar algum aprendizado, se eu me comuniquei adequadamente com todo mundo, mas talvez hoje a pergunta que mais fique qual é o conceito do meu trabalho coreográfico? Porque o seu trabalho coreográfico tem uma identidade. Então, como eu estava falando da Nath, por exemplo, do Johnny, eu vejo uma coreografia e digo, é do Johnny. Como é que tu sabe? Porque tem a identidade dele, eu conheço o trabalho do Johnny. Então eu sei que tem a identidade dele. E se tem a identidade dele, tem um conceito. Eu não sei qual é o conceito. O Johnny vai saber. Nem que o conceito dele tinha que terminar isso aqui em uma semana, porque o espetáculo é na outra e eu não tenho mais tempo para nada. Ok, e aí tu fez baseado no quê? Ele pegou todo o know-how de conhecimento dele que ele tinha, de tudo aquilo que ele já montou, de toda a experiência de vida dele, fez um compilado e tá aqui, entreguei. Qual é o conceito? O conceito é o resumo da vida do Johnny, tá ali. Não deixa de existir, entende? Mas tu sabe, tu não sabe, tu tem, porque que luz eu vou fazer? Isso para mim é difícil, se eu não sei o que é que você está transmitindo. E às vezes tem esse conceito. Olha só, coisas assim que eu já vi. Nós vamos trabalhar só com tons terrosos na coreografia. Eu pensei, a pessoa sabe o que tá. Imagina a pessoa chega pra ti, né? Só tons terrosos. O que isso quer dizer? Que cor a gente vai trabalhar? Âmbar, branco. Âmbar, um branco quente. Tá, ok. Posso ligar a luz? Daí as pessoas dizem assim, pode, azul. Entende? Que daí aí novamente volta para aquela ideia. Cara, tem alguma coisa errada no conceito. Tem alguma, sei lá, daí eu não sei qual é a esfera que a pessoa entende que o azul é tons terrosos. Assim como já pediram, a gente vai trabalhar com tons pastéis. Tá? Bota um rosa.
tá. Entende? Então, isso são coisas complexas de conseguir lidar. E aí, se a pessoa vem, volta a história lá por exemplo, do hospício. Tu tem um conceito que tu está trabalhando e o hospício vai ter um padrão. Se a percepção do coreógrafo está coerente com uma perspectiva de percepção social, a gente vai estar se comunicando de uma boa forma. Porque eu tenho uma percepção de conhecimento, o Johnny tem uma percepção de conhecimento, o Nando tem uma percepção de conhecimento. Então o que a gente imagina um hospício é isso, é um ambiente muito branco, um branco frio, um local pálido. Então eu não vou trabalhar com lateral branco quente, eu vou trabalhar com um branco frio. Porque eu quero deixar as pessoas pálidas, eu quero que elas pareçam pessoas mais malucas, assim, mais doentes, entende? Ah, não, a minha ideia é um hospício. Começa aí com, sei lá, um vermelho. Um verde. E aí, tipo assim, tá, eu não sei onde é que fica esse hospício que a pessoa... Manaus. Mas entendem que se a gente não tem uma coerência no diálogo que a gente constrói, isso dificulta para mim a ideia da compreensão, né? Então, quando a gente fala em balé de repertório, né? Daí normalmente a gente pergunta, tu vai querer quente ou frio? Porque normalmente 95% da variação é isso, ou é quente ou é frio. E daí a pessoa já perguntou, como assim? Digo, não, que luz tu vai querer? Tu vai querer uma luz mais quente, mais fria? Ela, não, pode ligar qualquer coisa. Daí tu te pergunta, tá, mas a sua coreografia é qualquer coisa? Você não chama a costureira, a figurinista, e diz, faz um figurino de street. Pode ser, faz um figurino de street. Tá, mas como é que tu quer? Não, faz qualquer coisa. Não existe isso. E aí, às vezes, na luz, a gente cai nisso. Faz qualquer coisa. E aí, qualquer coisa que eu faço pode estragar o teu movimento, o teu figurino, a tua coreografia, e aí depois a culpa é minha que eu fiz qualquer coisa. Quer dizer, e o pior é que a culpa vai ser tua. Porque eu fiz qualquer coisa, exatamente, entende? Então, eu já passei por situação, por exemplo, da pessoa dizer assim, muda, no meio da coreografia, muda. Tá, mas... Olha o risco, tá, mas mudar o quê? Não sei, faz qualquer coisa aí. Né? Aí tu vai lá e faz uma coisa, não gostei, faz outra. Daí, tipo assim, daí tu volta e deixa da pessoa, vamos, mexe, faz alguma coisa. Porque daí tu faz, tá ruim, tu não faz, tá ruim, mas é o quê? É o despreparo nesse contexto do quê? Que a pessoa não sabe qual é o conceito do seu próprio trabalho coreográfico. E aí é difícil, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho de operar a iluminação e estragar tudo. Eu sei. Porque talvez alguns de vocês aqui, em algum momento que eu operei luz, vocês já disseram, não era isso. E tipo, desculpa, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho e sabe, e como é possível. Agora, imagine, né, num contexto de festival, são 110 coreografias num dia. A gente está ali tá fazendo o melhor. 105, tu já tá e aqui, ó, aqui nós temos 40 faders, né? A gente trabalha com 60 faders, mais 120 botões. Um monte de opção, são muitas ideias de tudo aquilo que a gente pode fazer. A gente pode errar? Você pode errar dançando? Ninguém quer, mas pode. Entende? E aí, às vezes, é tipo, desculpa. E tudo certo, eu errei, desculpa, tudo certo. Tem gente que, não te desculpo. Tá, então, ok? Mas é muito complexo porque isso não é cinema, isso é ao vivo. Isso tudo é ao vivo. E a gente, claro, a margem de erro que a gente trabalha é baixa porque a gente estuda, se dedica, se prepara para tudo isso. Mas 100% das fotos aproveitáveis, Nando? Muito raro de ter uma assim que eu... Mas Descarto por erro meu. Sim, mas é exatamente, acontece, né? Principalmente assim, quando o Anderson falou algumas vezes essa palavra durante o work, e acho que essa é a palavra principal. Principalmente quando vocês deixam, vou botar entre aspas, vocês deixam o Anderson compensar. Eu quero a luz tal, e eu vejo o dedo do Anderson subindo o fade e ajustando a compensação na hora. Eu vejo isso aqui.
Porque a foto muda na foto, né? Pode fazer isso mais no A balé gente percebe clássico, né? Contemporâneo já é bem complicado. Sim. Sim, é complicado. E a gente tenta onde é possível. Onde não é possível, a gente... Mesmo aquela luz, eu quero uma luz contra só vermelho. Perfeito. É uma concepção. Entrou, deixa ele 5, 10 segundos, deixa ele compensar um pouquinho. Para a questão da foto, do vídeo, principalmente, eu tô falando agora, né? Puxando para minha brasa. Né, de botar uma fumaça a mais, Não, mas assim, tipo, o conceito foi passado e a imagem pegou e a gente vai ter essa foto e ele vai compensar um pouquinho e a compensação que ele fizer pode ser E vai. Exatamente. Então, assim, vou convidar vocês a sentarem de novo e vamos ver perguntas, dúvidas que ficaram, coisas que não foram respondidas. Aqui, assim, foi o que eu comentei ali na compensação. As cores que tem. Então, assim, lembrando, quando a gente está trabalhando com LED, existe mais de um tipo de LED, tá? O LED, vamos considerar nos LEDs que fazem cor. Então, os LEDs que fazem cor, os básicos, vão ser RGB. Red, Green, Blue. Aí, com esses aqui, para mim montar o branco, eu junto tudo. Se eu quiser o âmbar, é verde com vermelho. Se eu quiser o rosa, ou o magenta, ou o lilás, eu vou fazer algumas misturas de azul com vermelho. O ciano, o verde com azul. Então, eu vou criar essa mistura, tá? Aí, nós temos os LEDs RGBW, Red, Green, Blue and White, que vai ser o branco frio. E os melhores que eu considero é o RGBWA, que é Red, Green, Blue, White and Amber. O âmbar vai ser já... Porque o âmbar, quando ele é montado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se eu fosse montar o âmbar no contra, ele ficaria assim, ó. Ok? Só que eu tô com o vermelho a 100% e o verde a 20%. Quando eu for fazer um blackout... peraí, deixa eu jogar pra cá. Ele vai rolar ok, mas eu fiz um blackout de tudo. Se eu for tirar aqui, é muito difícil porque ele vai acabar ficando vermelho no fim. Se eu trabalho só com o âmbar, quando eu tenho ele separado, eu consigo inclusive fazer um âmbar fechado, um âmbar mais fechado, um âmbar mais aberto, e eu uso o âmbar para fazer o seguinte, ó, branco frio, branco quente. Agora eu quero um branco mais frio, eu vou colocar o azul junto. Eu consigo fazer. Então as cores, a gente consegue compor qualquer uma delas a partir dessas 5 no pedido de vocês. O que não dá às vezes é quando diz assim, a pessoa diz assim, coloca vermelho e branco. Daí a pessoa, não, eu boto o vermelho. Não, eu botei o vermelho e o branco, vai ficar um vermelho fraco. Não, eu quero um vermelho bem forte com branco. Vermelho, branco. Então, aí a gente vai dizer o quê? Eu vou tirar o branco e vou dizer assim, ok, coloquei. Mas eu não coloquei, porque não é possível essa montagem, entendem? Então, às vezes, é como a partir dessa composição de montagem, né? Tipo assim, eu quero amarelo e verde. Daí, o amarelo é a partir do vermelho com o verde. Então, se eu montar o amarelo, eu só vou terminar fazendo isso aqui, ó. Mas não fica amarelo. E ainda não fica um verde bonito também. Entendem? Então, as composições, é legal a gente compreender essa tríade. Mando para vocês também no PDFzinho a concepção da ideia da tríade de cor-luz, que é exatamente a junção delas. E aqui sempre vai clarear, gente. Sempre vai clarear. Eu botei o vermelho, eu botei o azul, eu botei o verde, eu botei o âmbar. Eu já estou em branco. Quanto mais cor eu colocar, mais claro vai ficar. Não vai ficar escuro. Né? Então muitas vezes eu vou ter que tirar. Aqui a gente estava falando antes, né, quando eu falei sobre a compensação de cor, por exemplo, para não tirar o contexto, a gente usa aqui também as laterais em LED para fazer exatamente isso que a gente estava falando. Quero trabalhar com contra azul,
mas eu vou compensar com vermelho na lateral por causa do figurino. Posso fazer isso. Eu posso nem trabalhar com nada lá em cima, mas eu posso trabalhar com as laterais brancas e uma compensação de cor do lado para compensar um destaque maior em relação ao figurino. Aqui as laterais de LED ligam todas juntas, né? Todas juntas. Por que elas estão todas juntas? Deixa eu explicar para vocês, porque é uma questão prática. Elas ligando todas juntas, elas ocupam 5 canais, certo? Então tem a lateral LED vermelha, a lateral LED verde, a lateral LED azul, a lateral verde branca, a lateral LED âmbar. 5 canais para trabalhar. Se eu fosse ligar separado, isso iria ocupar 25 canais. Vocês estão entendendo? Que é mais, ou seja, de 60 a gente vai ir para 85. E aí, na hora de tu pedir, eu tô aqui assim, ó, já, é um polvo. E isso gera risco de problema, de fazer o quê? De ligar ou desligar errado. Porque é demais, entenderam? Então, para otimizar e diminuir o erro, as chances de erro, a gente otimiza e deixa elas juntas. Porque, de fato, elas são... se foi usado em 10% das coreografias, foi muito. Então, não compensa essa separação. Diferente das laterais das ruas. As ruas precisam estar separadas. Então, isso já vai fazer uma diferença nesse contexto. Defina forte. Forte, uma cor forte, por exemplo. Tá, uma cor, um croma. Ok, tá, uma cor mais intensa. Daí, qual é a cor que eu vou usar para não mudar o figurino? O figurino, exatamente. Tá, então, Sempre tem essa dúvida. A gente pode trabalhar com compensação por contraste. Estão, por exemplo, estão de laranja. Eu posso trabalhar com contra azul. Você sempre imagine que eu estou com as laterais abertas. Sempre considerem que eu estou com uma base branca, que vai ser as laterais, tá? Então, o figurino é laranja. Eu posso, se eu colocar o contra azul, eu dou destaque no figurino. Por quê? Porque elas se conversam, são cores complementares. Se elas estão de laranja e eu coloco um contra âmbar, eu não dou destaque no figurino. Eu vou deixar tudo mais pálido, entendeu? Então, o contraste ele vai ajudar, mas isso não é uma regra, isso é uma possibilidade, né? Então, deixa eu pensar em outro, se eu não me engano. Não, o verde e vermelho não são complementares. Eles dão contraste, mas não são complementares, entendeu? O verde funcionaria muito mais com... Deixa eu só montar as cores aqui na cabeça. Ele vai funcionar mais com o roxo. O roxo vai dar mais contraste com o verde. O que eu quero... Deixa eu explicar uma coisa extra para vocês. Alguém aqui é daltônico? Alguém tem daltonismo? Tem, né? Tá, daí o Nando vai me corrigir. Ó, no nosso olho, nós temos 2 tipos de célula. Uma sensível à luz e uma sensível à cor. 2 estilos, tá? A luz, ela vai fazer o quê? Ela leva muito tempo para se acostumar ao ambiente escuro. Então, se a gente apagar tudo aqui, no início ficou um breu. Daqui a pouco... já estou enxergando umas cadeiras, já consigo sair, tá? Leva uns 40 minutos, mas você vai começar a enxergar no escuro. Ligou a luz, 5 minutos, já ajustou. Então, é um músculo sendo tensionado. Pensem no contexto da fisiologia do corpo, é um músculo sendo tensionado. Para as cores, são 3 tipos de células que a gente tem. RGB, a gente enxerga essas 3 cores apenas, tá? E são 3 músculos também. Só que eles funcionam assim. O palco está todo vermelho. O que o meu olho está vendo? Vermelho. A célula do vermelho está vendo vermelho. Mas o meu olho sempre vai buscar o equilíbrio do branco. Então ela vai contrair essa musculatura do vermelho até onde der. Aonde não der mais, ela vai começar a expandir a musculatura do verde e do azul para compensar. E onde ela chegou, aonde não der mais, vai começar a doer e vai dar dor de cabeça pelo excesso de tensionamento e contração dessa musculatura. Por quê? Porque eu estou num ambiente com hiperestimulação monocromática.
Aí muitas vezes talvez vocês já vivenciaram experiências em que você está num local e daqui a pouco você olha para um outro lado assim e diz, ó, aquilo é verde. Não, daqui a pouco, não é branco mesmo. Nossa, tive a impressão que era verde. Deu um vulto verde, deu um vulto azul. É isso. É a musculatura hipersensível agora tendo um contraste. Porque daí quando a gente tira o vermelho do palco e bota um azul, por exemplo, ou um ciano, o olho vai fazer assim, vai ter uma cor gigantemente forte de tudo. Porque o meu olho está super sensível. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai recuar com essa musculatura e vai compensar com o vermelho. Por isso que, se a gente começa uma coreografia com um azul, até o final da coreografia esse azul está mais claro. Se a gente começa com uma coreografia vermelha, tudo vermelho, até o final ela vai estar mais clara. Porque o olho vai começar a compensar. Claro, gente, isso tem um tempo que leva para acontecer. Mas isso acontece. Você pode fazer um teste na sua casa, bota uma lâmpada vermelha no quarto, não sei se combina isso, mas... tudo, e aí depois de um tempo aquele vermelhão intenso já não está mais tão intenso, né? E às vezes o que acontece? Eu sei que isso já aconteceu com uma escola de dança que deu uma briga com um iluminador e uma diretora de escola. Eu não sei se o Nando, acho que o Nando até vai saber. Havia um pino ligado e havia um contorno rosa. Então era um rosa de contraluz e tinha um pino. E a diretora da escola pegou e começou a dizer para o iluminador assim, tira esse foco verde. Qual é o contraste do verde? O rosa. E ele dizendo, não, mas não é verde, é branco. Não, é verde, tira, porque tu está botando a luz que eu não quero. E era simplesmente uma questão fisiológica. Por quê? Porque ela está vendo tanto o rosa que o branco ficou esverdeado. Então os dois estavam certos e os dois estavam errados, tecnicamente. Porque o que faltava era esse conhecimento da fisiologia do olho, entende? Aí talvez o que ele tinha que fazer? Se ele tirasse o rosa um pouquinho, e disse, peraí, só um pouquinho que eu vou arrumar aqui, tira o rosa, dá 2 minutinhos ali, e liga o rosa de novo, não é mais tá verde. Mas é por causa disso, porque o olho, ele contraiu o vermelho e o azul e dilatou o verde. Daí ficou sensível, daí tudo ficou um pouco mais esverdeado. Então, esse tipo de conhecimento, ele é necessário para que não dê problemas nessa questão quando a gente vai trabalhar com cores. E aí que a gente pode sim pegar um figurino de qualquer cor e trabalhar com ele com cores análogas. Então, por exemplo, eu vou pegar o figurino é azul, é um azul celeste, e daí então eu vou trabalhar com um contra com um azul cobalto e uma lateral branco frio com um azul, entenderam? Eu estou com contrastes de tons de azul e funciona, tá legal. Fica meio monocromático, fica, mas tem nuances, então isso já resolve. Agora, eu poderia pegar e trabalhar o figurino em azul, eu vou trabalhar com o contra-âmbar, aí nós temos um problema. Eu meti o contra-âmbar na cena, ele vai bloquear a vitalidade do azul. O que eu faço? Eu vou compensar, por exemplo, com uma lateral azul. Então eu tenho o contra-âmbar e eu compensei a cor na lateral que não é para iluminar ninguém, é só para destacar o figurino, porque eu estou com a lateral branca fazendo as pessoas. Entendem? Porque toda cor fria, ela vai apagar muito mais rápido do que uma cor quente. Se eu botasse o figurino em amarelo e o contra em azul, não ia apagar o amarelo tanto quanto apaga o azul. Mas daí eu vou, com a própria lateral branca, eu já compenso o figurino amarelo, porque já entra na mesma frequência. Deu para entender? Assim, o meu projeto de graduação na minha faculdade de artes visuais foi exatamente sobre projeções e distorções cromáticas dentro do contexto da arte, para dizer que, na verdade, nada do que a gente vê é exatamente aquilo que a gente foi criado, porque tudo está sofrendo um processo de distorção, né? Então, é muito legal, mas é uma viagem também, né? Mas é isso, entendeu? Então é por isso que daí, tipo, pra mim facilita. Eu olho no palco e, tipo assim, eu já sei qual a compensação que eu vou fazer. Porque eu estudei muito sobre isso. E isso começa a... E aí tu vê o resultado na foto, por exemplo. Pro Nando. O Nando já, né, já tipo assim, pá, agora o figurino apareceu.
destacou, né? Nossa, mas a roupa estava opaca e agora ela ficou nova. É isso. Deixa eu ver que horas são, gente. E também tem contrapar? Não. Não uso exatamente por causa da gente trabalhar com mais efeitos de movings, possibilitando mais essa questão. O moving aqui, tu tem outra cor? Os movings têm qualquer cor. Essas mesmas 5, né? Porque, olha só, deixa eu mostrar, esse equipamento aqui, deixa eu mostrar uma coisa. Eu posso... Tá aqui. Ó, eu tenho já as cores aqui prontas, as cores do disco de cor dele, tá? Eu tenho do disco de cor dele, tá? O vermelho, o verde, o azul, o amarelo, um rosa, um ciano, um rosa mais claro e um âmbar. Eu posso trabalhar um contravermelho e os movings em âmbar, por exemplo. E aí eu posso querer começar a coreografia com um pino no centro em âmbar, que daí à medida que eu vou inclusive abrindo ele, eu vou entrando com uma lateral vermelha para fazer uma compensação de mancha na luz. Pra trabalhar com duas cores distintas, tá? Ele também está programado para possibilitar isso aqui, ó. Misturar as cores. Eu vou mostrar no Gobo, que fica mais fácil de vocês verem. Ó, aqui é vermelho com branco, vermelho com verde, azul com verde, azul com amarelo, rosa e amarelo, ciano e rosa. Enfim, daí isso aqui dá para criar algumas atmosferas bem legais, assim. Deixa eu botar fumaça. Só que eu não uso, ele tem um outro recurso. Ele tem um outro recurso que eu não uso aqui, porque ele iria requerer muito mais complexidade. Que é o seguinte, ó. Peraí. Deixa eu deixar ele sem o gobo. E deixa eu fechar ele um pouco. Ele tem um recurso que a gente chama de CYM, que é isso aqui, ó. De fazer a transição de cor. Até deixa eu fazer uma coisa aqui. 918. Peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês que dá para fazer. Recall from Effect 918. Eu tô aqui, ó, ele faz uma mixagem de cores, tá? Ele faz uma mixagem de cores. Vocês vão ver que ele vai transitando de uma para outra. Deixa eu abrir aqui mais rápido. Anderson, posso fazer uma pergunta? Por favor. A escolha do teatro, do local, interfere na qualidade? Interfere no resultado final, né? Porque, tipo assim, tu vai vou pegar o Teatro de São Leopoldo lá, que tem aquela viga de pé direito baixo. Atrapalha completamente o resultado da luz. Entendeu? Porque a luz, ela não vem de cima, ela não vem a 45 graus, ela vem a 15 graus. Isso prejudica completamente. Aí para um ciclorama, pior ainda, porque vai dar sombra atrás. Entende? Então, é a mesma coisa, ciclorama, gente. Às vezes a gente quer usar ciclorama colorido no fundo. Para usar o ciclorama e funcionar bem, tem que ter distância. Tem que ter no mínimo uns 2 metros de distância de onde você não vai mais dançar até chegar ao ciclorama, para que a luz não atinge ele, e precisa de muito equipamento para poder usar nele. Aí às vezes tu pega um teatro pequeno, que tu dança, eu tô aqui, o ciclorama tá aqui, aí tem que escolher, ou é luz em mim ou é luz no ciclorama, porque quando ligar a luz em mim, o ciclorama fica todo branco. Então o ciclorama é complexo, tem que ter um palco estruturado, que nem aqui. Se a gente fosse usar o ciclorama, ele estaria 2 metros atrás da rotunda. Daí tu consegue trabalhar super de boa. Né? Fora isso, fica muito, muito grudado. Então, a cor dos movings dá para se ter realmente assim, ó, entre as que já estão pré-disponíveis, várias opções. Mas as principais, elas já tem o catálogo pronto, que está tudo aqui junto. E aí tem a história do branco quente e do branco frio.
por exemplo, os equipamentos normais ele faz uma troca de uma para outra e esse aqui ele faz uma combinação. Então não tem uma troca brusca, ó. Ele só transita de um para outro de maneira extremamente suave. Então também com a fumaça interfere na propagação da luz, mas eu utilizo bastante, sabe que tu acaba operando, mas com solo a gente diminui o espaço do palco utilizando os movies, até porque o bailarino em um palco grande a gente consegue diminuir, né? Mas em grupo a gente consegue fazer essa iluminação, por exemplo, iluminar um pino, um foco com os movies, mas conseguir deixar ainda um breu total do outro lado, porque você tem esses feixes de luz que acabam iluminando do outro lado. Se a tua ideia, o ideal seria aqui, aí trabalha no pino normal, entendeu? Porque se eu fosse trabalhar aqui, não é só pelos feixes, mas é também pela intensidade. Então se tu quer mais dramaticidade, uma luz mais fechada, aqui. Aqui, entendeu? Tu consegue isolar melhor. Se tu quer mais intensidade, daí tu vem pra cá. Mas o buff tem dimmer também, né? Tem, mas mesmo assim é que vai ficar, ele ilumina tudo, né? Ele pega por causa da fumaça. Tá ligada, né? Senão a gente acaba vendo mais ainda. E esses pinos ali a gente consegue com luz fria também ou... Oi? Os pinos ali é só com a luz quente, né? Sim, os pinos normais é só com luz quente. Botar ali, faz vira âmbar pra mim ver qual é o efeito. Qual? Do jeito que tu tava ali. Ah, aqui? Aí, agora faz isso vira âmbar. Peraí. E pra te iluminar o fundo, daí só com contraste ou tu abrindo um pouco. Aí tu pode trabalhar, depende qual seria a ideia, mas eu faria alguma coisa mais análoga, né? Se eu estou trabalhando aqui com âmbar, eu com certeza iria abrindo tonalidade de âmbar aqui para manter a ideia do ambiente, entendeu? Mas eu posso fazer a ideia do contraste, entendeu? Que também fica legal. Daí, aí vai do conceito. Vai do conceito, se tu quer mais semelhança, né? Mais complementaridade, ou tu quer contraste. Anderson, as pessoas têm que roteiro, tem que fazer roteiro para você. Sempre é bom. Saberem o que querem, é que saberem o que querem sempre é bom. É que aí é que tá, tem gente que vem com uma pinha, com um monte de coisa escrita. Alguém aqui já veio com um roteirinho escrito de verdade? Já veio? Tu conseguiu ler? É porque tá olhando a coreografia, daí a pessoa até tem, mas ela não consegue, porque ou ela olha ou ela lê. Não, eu faço o roteirinho só pra decorar mesmo. É pra ti te lembrar, né? Eu faço o roteirinho pra mim decorar, pra depois poder falar. É, porque, por exemplo, pensa, a maioria, eu acho que, nossa, 99% das pessoas, eu não vejo elas durante o festival. Por quê? Porque eu estou parado e eu estou olhando pra frente, vendo o que está acontecendo na frente. Só vem uma voz aqui do lado e conversa, liga o azul, tiro, vai o pino, daí entra, sai, entra, sai, entra, sai. Às vezes eu, nossa, era o fulano que estava aqui, nem sei quem é que estava, né? Porque é muito rápido, é uma coisa atrás da outra. Às vezes depende da pessoa, a gente já sabe, né? A pessoa já, tem pessoa que já chega assim, já chega, abraça assim, diz, ai amigo, sou eu, faz o que tu quiser. Tipo, e daí fica curtindo a coreografia. Daí é diferente, mas na maioria das vezes a gente não vê quem é que está ali. Sério, realmente assim, não dá tempo nem de saber quem está falando, a menos que reconheça pela voz, porque a dinâmica é muito corrida, sabe? Mas o principal é a pessoa saber o que ela quer. Mas aí isso envolve saber o contexto. Fazedores de luz. É tu pegar alguém assim, tipo, tu chegar aqui no centro, tu tá sentado, tu aí, eu sei que se eu falar bem rápido e tudo que eu quero no futuro, tu vai me responder todos os comandos, entendeu? Só que eu vou te dizer que 80% dos festivais que a gente vai, a pessoa não responde. Não sabe, né? Não responde. Mesmo que tu diga assim... Tudo que precisa antes. Muito antes, ó, daqui a... daqui a 3 segundos... Tem uma coisa que fica super legal, é quando a pessoa, ela conta junto, né? Então ela vai dizer assim, prepara o contra vermelho e, tá? Vou contar pra ti, 5, 6, 7, 8.
Beleza, perfeito, funciona. Só que daí sempre diga, se quer que entre devagar, se quer que troque rápido, porque... 1, 2 e já. Não, eu só... É que o 1, 2 e já pode ser, a gente só precisa saber uma linha de comando, né? O que não dá pra fazer é aquilo que eu falei, da pessoa dizer assim, vai baixando a música e essa era a última informação que ela tinha que dar. É a mesma coisa que dizer assim, ó, tira o vermelho, e daí o cara começa a tirar o vermelho quando ele sair de cena, tipo, não, já tirei o vermelho. Né? Então, a ordem da informação, aí por isso que vem o prepara, quando o bailarino for sair, tu vai tirando, ok, beleza, entendi, então eu já sei quando é para fazer e o que fazer. Mas se começa dizendo o que antes do quando, daí perde. Já facilita também tu tendo esse contato com a arte, né? Porque tu vai pegar, pode ser que acontece também, né, Débora, de ir pra um festival onde o iluminador faz o quê? Show de banda. Daí tem isso. E vai contar com ele, vai contar até bem. Mas é que até, te dizer que eu sinto até o manual devagar. A operação, a dinâmica de operação. A dinâmica de operação devagar, sabe? A pessoa precisa ter um tempo aqui, outro ali. Ele não consegue, ele faz assim, ó. Ele opera olhando pro palco. Não, eu fico assistindo, sim, O jeito que tu opera mesmo é muito raro. Pelo fato de tu ter os equipamentos e conhecer também, pode ser que aconteça a pessoa chegar só pra operar, né? Não saber nem Mas por exemplo, que não é isso. tanta informação, que não é tão rápido, e eles têm essa destreza no som. É diferente. Tá, deixa eu ver aqui. Fala. Mas eu vou ser meio breve, assim. Em questão do moving, quero pedir uma diagonal pra ti. Como é que eu vou dar ênfase? Tipo, eu quero uma diagonal que venha da esquerda até direita à frente. Eu te falo, eu quero uma diagonal direita e uma diagonal esquerda. Fundo e frente. Fundo esquerda, frente direita. Frente direita, fundo esquerda, porque daí a gente consegue da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda. A frente é onde começa. Frente e depois trás. Isso. O que tu já tem pré-gravado de movie no seu lance? São os pinos, deixa eu só ver aqui. Tu queria perguntar, né? Pode perguntar. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas funciona assim, ó. Primeiro tu trabalha de maneira ilegal. A DRT não é assim? Tu só pode dançar, tu só pode operar luz se tu tiver DRT, tá? Como é que eu tiro DRT? Tu tem que ter experiência. Tá, mas como é que eu faço para ter experiência? Tu faz assim, ó. Tu opera de maneira ilegal e não conta para ninguém. Mas tu divulga, tu tem que divulgar na mídia, porque tem que ter recorte de jornal, entendeu? É muito complexo. Mas eu vou te dizer o que eu já falei, e eu já falei para outros coreógrafos. Tu quer? Pode. Só que tu tem que assumir o risco. Por quê? Tu não tem intimidade com o equipamento e nem onde as coisas estão. É muito diferente. Então, o que eu te sugeriria? Por exemplo, sei lá, tu dança na Gross, certo? No dia do espetáculo de vocês vai ter ensaio. Vai operar a luz do teu ensaio. Para pegar a experiência. Para compreender. Nossa, liga isso, liga aquilo, liga não sei o quê. Mas deixa avisado que tu está ensaiando a operação de luz. Porque às vezes a pessoa no ensaio acha que é aquilo que vai acontecer na hora. Mas isso é uma opção boa, entendeu? Se tu abrir essa possibilidade dentro da tua escola e deixarem, e aí tem que ver quem... E daí tu tem que ver o teu iluminador que vai estar lá, se ele permite. Mas eu acho que não só com o intuito de tu se tornar uma operadora de luz, mas o fato de saber operar a luz vai te trazer sensibilidade em compreender a complexidade do sistema. Isso muda tudo. E até depois, não precisa operar em todos os festivais, mas de ter mais empatia de como comunicar para esse operador. Sim, exatamente. E aí quando tu pergunta o que tem, a pessoa já consegue te dizer o que tem. Uhum. Entendeu? Mais alguém ia... Só complementar uma coisa aqui. As mesas, elas têm inúmeros canais. Eu não sei com quantos canais o Anderson trabalha aqui, tá? As mesas têm modelos diferentes. Cada teatro tem muitos canais. E a programação quem faz é ele. Então ele sabe cada botão que está em cada canal. Chegar no
A gente teve... Já teve uma situação... Teve uma situação de um coreógrafo que ele pediu para operar a luz, e daí eu disse, olha, eu não te recomendo, porque, que nem vocês viram aqui, aqui está só uma parte, né? Tem bem mais que isso. Então, é fader, são botões, é uma tela touch, é um monte de coisa acontecendo. Eu digo, eu não te recomendo, por quê? Tem um monte de informação oculta que não está escrita, porque, não, né? Onde é que está anotado isso? Eu sei, porque eu programei. Isso aqui é uma programação hiper extensa, são 2 universos, utilizando 512 canais cada um, daí são 10 equipamentos que correspondem a, no mínimo, 230 canais, e dentro de cada canais tem mais uns 20, então vão multiplicando isso, sabe, para saber as coisas todas. Daí o cara disse assim, tá, mas então eu preciso que tu me dê um treinamento. Eu digo, não, mas não tem por que eu te dar um treinamento. Tá, mas e por que não? Eu digo, porque quem opera a luz somos nós, né? Se tu quer operar, tu pode, mas o evento não para mim te dar um treinamento para te operar. Isso é outra história, entendeu? Não tem como. Aí é diferente disso que a gente está fazendo aqui, que é aprender os conceitos da iluminação. Gente, eu sei que o horário tem que encerrar. Não, é que a gente vem assistir aqui as grandes companhias profissionais, a gente vê muitas vezes a mesa no meio. Ali no meio. Isso faz diferença para o iluminador? Eu vou te dizer que eu às vezes não gosto. Vou falar por quê. Depende do evento. O que ocorre? Show de banda, eu gosto de trabalhar no meio da plateia, porque eu estou nessa visão aqui, tá? Por quê? Lembra o que eu falei antes? Os músicos estão parados e a luz faz o movimento. Quando é dança, o movimento são vocês. Se eu estiver olhando nessa perspectiva, eu não tenho a mesma profundidade de campo de quando eu olho de cima. O teu deslocamento, se tu tá olhando para mim aqui e eu estiver fazendo isso aqui, Nath, tu não tem toda a dimensão do que se tu estiver lá em cima olhando para mim, porque muda a minha capacidade de percepção. Aconteceu esse ano de muitas coreografias que eu recebi áudio, os jurados falam assim, nossa, tá muito escuro, mas a minha perspectiva lá de cima é uma. O jurado que tá na diagonal, lá no fundo, é outra. E daí tu fica assim, não, mas pra mim tá excelente a luz. Mas aí é que tá, só que isso é um outro conceito. O que é escuro? Essa pergunta tem que ser feita. O que é escuro para ti pode não ser escuro para mim. Então a perspectiva ela vai variar. E quando a gente se submete à perspectiva do que o outro entendeu, é um outro universo que está refletindo sobre o que está vendo. E talvez eu poderia dizer, eu achei que estava escuro a tua coreografia, ou dizer que eu achei que estava claro. Isso é relativo. Tá, vai, Johnny. Eu sei que o espetáculo é diferente do festival. E o que tu podia dizer para nós? A gente tem os professores na Mega e, enfim, os outros professores, para ser mais dinâmico, e qual mensagem tu diz pra gente em questão de festival? A gente tem influência. Para ser mais efetivo. Objetivo, eu diria objetivo. Não inventa muito, não complica. Não complica. Faz, nesse caso o menos vai ser mais, porque seja objetivo. Tu tá num festival, o que está sendo avaliado? A luz ou a coreografia? A coreografia é o que faz, certo? Então, assim, está avaliando a coreografia sobre uma ótica de uma plástica visual. Então, a gente vai começar favorecendo a coreografia. No entanto, eu volto ao que eu falei antes. Qual é o teu conceito? O teu conceito vai ser o guarda-chuva. E abaixo dele vai estar o quê? O volume do som, a intensidade da luz, a quantidade de fumaça. Isso está embaixo do guarda-chuva do teu conceito. Eu quero escuro e com muita fumaça. Não, eu quero super claro, sem fumaça, trocas rápidas. É o teu conceito. Então só não complica no seguinte sentido. Às vezes a pessoa diz assim, tá, nós vamos ter uma troca rápida dos 5 pinos. Vai ser assim, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Tipo, tá, vai dar ruim provavelmente, porque ninguém nem vai conseguir. Tá, ligou, desligou, ligou, desligou, ligou, desligou. Ninguém viu, nem o jurado viu direito o que estava acontecendo. Só foi um... Então, tipo assim, talvez, liga, 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 liga,
tira. Entendeu? Tu descomplicou e tu construiu uma concepção. Nossa, foi ligando aqui, ligou ali, ligou lá, pagou, entendeu? Porque às vezes tu ligou e desligou e a pessoa continua lá. Não, mas eu quero que desligue. Aí tá o conceito. E aí tu vai avaliar o que compensa mais. Fazer isso ou talvez deixar ligado. Daí tu tem que ter esse critério. Mas o ideal é descomplicar. Porque tu tá lá, tu tá vendo a coreografia, às vezes tu esquece de alguma coisa, tu te perdeu. Às vezes tu tá falando com o bailarino e diz pra mim, se vocês já fizeram isso, né? Vai, agora! E eu, tipo, o que é pra ir agora? Não é contigo, é com eles. Tá, mas, né? Tipo assim, só que se a pessoa diz assim, prepara o contra vermelho. Aí eu tô preparado. E daí ela diz assim, vai! E daí tu liga. Dela, por que ligou? Tu falou vai. Não, mas era pra bailarina. Tá, mas eu não sei quando tu tá falando com a bailarina e quando tá falando comigo, porque ela não te ouve, eu te ouço. Entendem que tem muitas coisas, por isso que às vezes quando tu complica demais, é muita informação e ela se bagunça. Gente, para encerrar então, que nós temos horário... Autorizado, só uma coisa que eu acho que vai ser bacana. Muitas vezes, principalmente no jazz contemporâneo, se quer trocas de efeito, né? Tipo, é uma troca que se muda todo o universo. O que seria o ideal? Existe tipo, eu estar com uma luz mais pontual para a frente, uma luz mais aberta, ou uma luz mais de chão, entre aspas, ou laterais, ou diagonal, para daí com uma luz de contra? O que tu vê que funciona como trocas de impacto? O que vai funcionar para troca de impacto, novamente, vai envolver contraste. Sem contraste não é troca de impacto. O contraste pode ser por cor, pode ser por posição, tipo, saí da lateral e fui para a diagonal. Isso é uma troca por... mudou o ângulo de luz. A intensidade, de claro para escuro, de escuro para claro, de cor, de azul para vermelho, de vermelho para branco, ou mesmo de uma linearidade para um efeito visual, tipo, daí entrou, sei lá, tá só as laterais ali, daí do nada, abre os movings. Deu um baita de um contraste com o efeito visual. Então, o contraste ele pode ser em qualquer coisa, mas ele tem que ser real, porque às vezes o contraste é tipo assim, deixa eu pensar assim, troca do âmbar escuro para o âmbar claro. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então isso não... O ideal é o contraste ser realmente discrepante, mas daí tem que estar preparado as cenas e saber o conceito. É isso, gente. Deu para colher um pouquinho, deu para aproveitar um pouquinho. Margit. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Anderson por compartilhar. Quero agradecer ao Anderson por compartilhar esse baita conhecimento e a generosidade dele como pessoa, como profissional. Acho que sempre contribuindo para o nosso meio. Realmente faz toda a diferença, Anderson. Obrigada mesmo por ser primeira pessoa que tu és, segundo pelo profissional que tu és, e trabalhar com ele é incrível. Obrigada, Anderson. Obrigado, gente. Obrigada. Fazer uma foto com todo mundo? Vamos fazer uma foto com todo mundo?